Então, eu sou Priscila, psicóloga, e o objetivo dessa nossa palestra online hoje é poder trazer para vocês um pouquinho a respeito da questão de ansiedade, né? A ansiedade tem sido muito procurado, né, nas clínicas psicológicas. É fato que, assim, é um tema bastante abrangente, que muitas vezes ele é até um pouco confundido por conta dos vários tipos de ansiedade que existem. Então, por isso eu achei interessante a gente estar trazendo esse tema. Então, eu vou fazer uma transmissão de uma apresentação. Quem somos nós, né? Deixa eu falar um pouquinho a respeito da clínica, o nosso foco, o motivo de a gente existir, para vocês entenderem um pouquinho, né, o contexto todo. Então, a Espaço Life Psique, ela foi criada a partir de um sonho de tornar a psicologia acessível para todos os públicos. Porque o que acontece? A gente sabe hoje que, na realidade, a psicologia são poucas as pessoas que têm acesso, são poucas as pessoas que, por uma questão de valores, acabam conseguindo ter espaço dentro de consultórios ou acessos a palestras e ao próprio conhecimento. Então, com o objetivo de a gente fazer com que a psicologia chegasse a todos os públicos, a gente criou o Espaço Life Psique, que tem os custos, tanto das consultas quanto das palestras, são bem mais acessíveis do que a gente tem no mercado hoje. Tá? Então, este é o objetivo da nossa clínica. A gente está atuando já há 16 anos com gestão de pessoas e saúde mental, e a filosofia da EOPsique é justamente fazer com que a psicologia chegue ao alcance de todos, deve estar sempre ao alcance de todos. Tá? E quem sou eu, Priscila, né? Eu sou psicóloga formada no Paraná, na Universidade Estadual do Paraná. Atuei 16 anos, estou atuando há 16 anos como psicóloga, e desenvolvi a minha carreira focada tanto na gestão de pessoas quanto na psicologia clínica. Eu sou especialista em gestão de recursos humanos pela Universidade Cândido Mendes, fui responsável pela filial de uma grande multinacional no Rio de Janeiro, atuei 10 anos nessa empresa e estou há alguns anos já atuando no campo clínico também. Tenho formação psicanalítica, mas tenho especialização na terapia cognitivo-comportamental, que tem como foco um dos assuntos a ansiedade, né, o tratamento da ansiedade. E na área clínica eu atuo apenas com crianças, eu não desenvolvo um trabalho, mas com psicoterapia para adolescentes, adultos, idosos, casais. Eu tenho um foco especial em violência doméstica e saúde da mulher. Então, o que é a ansiedade, né? A ansiedade é, assim, uma sensação, um sentimento, que é, na verdade, uma coisa muito vaga e desagradável, muitas vezes, de ser sentida, porque dá medo, apreensão, dá uma tensão, um desconforto, aquele típico friozinho na barriga, às vezes algumas pessoas sofrem até com diarreia ou vômito por conta da ansiedade, mas o importante é que, assim, sempre a ansiedade chega quando tem alguma coisa para acontecer, quando a gente tem o conhecimento de que tem algo previsto no futuro para acontecer conosco, ou com algum familiar nosso, ou com algum contato. É ruim ser ansioso? Claro que não. É muito importante a gente ter a ansiedade, né? E todos os indivíduos, na verdade, precisam de níveis equilibrados de ansiedade, porque é ela que motiva a gente a estar estudando, a estar trabalhando, a estar saindo de casa, a estar casando. Então, a gente precisa ter essa ansiedade, né? É o que motiva a gente a estar executando alguma atividade. Quando a gente não tem a ansiedade, é porque tem algo errado também. E aí são outros tantos transtornos mentais que podem estar envolvidos. Então, sim, a gente precisa ter ansiedade sempre no nosso cotidiano, ok? E aí, a gente falando um pouquinho dessa ansiedade boa, né? A ansiedade normal. A ansiedade normal é um impulso vital para a motivação. Então, assim, a motivação, o que significa a motivação? Motivo para a ação. Eu preciso ter algum motivo para eu agir. E isso é o que gera a ansiedade. Então, a ansiedade nada mais é do que, em padrões normais, uma resposta adaptativa para algo. É o preparo para uma reação, mas ela tem que ser adequada ao evento, tem que ser proporcional ao tipo de evento. Ela produz troca de estado de ânimo, quer dizer, eu vou
de um nível de normal, de calma, para um nível de apreensão, de medo. Dependendo do tipo da situação, eu fico hipervigilante, quer dizer, eu fico atenta a tudo que está acontecendo ao meu redor. E qual é a importância disso, né, dessa ansiedade boa? É justamente a preservação da vida, a sobrevivência. Se a gente não tem essa ansiedade, a gente não consegue prestar atenção em tudo que está à nossa volta e, consequentemente, a gente não age. Até mesmo, por exemplo, na questão da segurança pública hoje. Se eu estiver andando em algum lugar que é um pouco perigoso, eu tenho que entender, assimilar o que está acontecendo. Isso vai me gerar uma ansiedade e automaticamente eu vou fugir desse ambiente. Então, é a ansiedade que faz eu ter a motivação para estar saindo desse ambiente, que no caso vai gerar algum perigo para mim, para minha vida. Só que a gente tem também a ansiedade nos níveis patológicos, né? E aí é que começa realmente a confusão. Em níveis patológicos, a ansiedade é uma resposta mal adaptativa. Então, se eu tenho a ansiedade boa, que é uma resposta adaptativa para a vida, consequentemente, a ansiedade ruim vai ser uma resposta mal adaptativa e me gera uma ansiedade crônica. Então, assim, interfere em todos os meus comportamentos no dia a dia, altera o meu equilíbrio psicossomático em ausência de perigo. Então, assim, psicossomático vai me dar a dor de cabeça, vai me dar diarreia, vai me dar vômito, vai me dar tremor, vai me dar taquicardia, alguns dos sintomas que, na verdade, a gente vai estar vendo daqui a pouquinho, tá? O comportamento de apreensão, angústia, irritabilidade, temor, só que todos esses sintomas, que na verdade a gente sente até um pouco, né, na ansiedade normal, na ansiedade patológica é triplicado. Esse é o grande problema, porque acaba interferindo no nosso dia a dia. A ansiedade pode levar a tomada de decisão prematura. Na verdade, a ansiedade, ela não leva a uma tomada de decisão prematura, ela te inibe a tomar uma decisão, porque você não vai conseguir agir, você simplesmente vai ficar paralisado diante de alguma circunstância, e aquilo vai te fazer tão mal, que você não vai conseguir, às vezes, sair de casa, ou do próprio trabalho você vai ficar estático, você pode ter uma crise nervosa, ter que ir para um hospital. Então, não, essa ansiedade patológica não leva você à tomada de decisão prematura, ok? Ela só te prejudica, na verdade, para a tomada de decisão. E aí, é lógico, se a gente tem uma resposta não adaptativa, né, da ansiedade, a gente vai ter perda do valor adaptativo, quer dizer, consequentemente, a ansiedade se transforma em doença, ok? Que é completamente diferente de preservação da vida, né, da sobrevivência. A gente deixa de zelar pela nossa sobrevivência para ficar apenas num estado de doença propriamente dito, ok? E aí, assim, quais são os tipos, né, de transtornos de ansiedade? Os que são mais tidos dentro de clínica, a gente tem o transtorno de ansiedade de separação, é um transtorno que ele acomete tanto crianças, adultos, adolescentes, todas as idades, mas é um transtorno que traz uma ansiedade tremenda e uma dor absurda, uma tristeza muito grande no indivíduo doente, quando ele está num momento de separação. Geralmente, quando as crianças estão passando por um processo de separação dos pais, ou porque algum dos pais tem que viajar muito, ou porque mora só com um dos pais, enfim, quando está na iminência de acontecer esse processo de separação e de ver só depois de muito tempo, automaticamente a criança já começa a entrar num sofrimento muito grande e que gera, na verdade, várias consequências em termos de sintomatologia, né? Essa criança fica mais prostrada, mais irritadiça, enfim, várias sequelas acaba tendo. E o adulto também. A gente tem um transtorno de ansiedade, que é um motivo da palestra, que é o nosso foco central, porque se a gente for entrar em cada um, o desdobramento é muito grande, aí a gente vai ficar até bem tarde hoje, tá? E outras palestras vão ser feitas também para discutir cada um desses assuntos. A gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, e esse é o nosso grande foco hoje. Esse é um transtorno que, vamos colocar assim, 50% da população tem, muitos não sabem, outros imaginam que, aí a gente vai estar falando um pouquinho mais a fundo dele, ok? A gente tem as fobias específicas, né? Então, assim, fobia de barata, fobia de rato, fobia de avião, todas as fobias existentes que geram
muita ansiedade também, e cada uma tem um tipo de sintoma. Os físicos geralmente são os mesmos, mas são causadas por conta de situações normalmente traumáticas, né, vivenciadas na infância ou em qualquer outra fase da vida do indivíduo. A gente tem a fobia social, que tem sido tão comentada, né, tão falada, a fobia social. São indivíduos que têm medo de serem expostos em público. Então, sempre que o indivíduo está em algum ambiente que ele se sente avaliado, ele trava, ele fica com medo. Em apresentações, por exemplo, de escola, de faculdade, apresentação no trabalho, são aquelas pessoas que não conseguem falar, que não conseguem se expor, que é justamente uma fobia. Na verdade, não é o medo das pessoas, mas sim o medo que essas pessoas, da avaliação que essas pessoas possam fazer por um indivíduo, tá? A gente tem o transtorno de estresse pós-traumático, que, como o próprio nome diz, é ocasionado por uma situação de estresse muito acentuado, geralmente, assim, ou por assaltos ou por acidentes de carro, alguma situação traumática vivenciada, e que é mais um tema também de palestra. Os sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, eles são muito parecidos com um transtorno de ansiedade generalizada, que a gente vai tá falando hoje. Mas com alguns outros sintomas um pouco mais graves do que o transtorno de ansiedade generalizada, ok? O transtorno do pânico, que não é a mesma coisa que o transtorno da ansiedade, são os mesmos sintomas, muito parecidos, mas, entretanto, a grande diferença do transtorno do pânico para o transtorno de ansiedade generalizado é que os sintomas aparecem do nada. Então, eu estou bem neste momento e, de repente, me dá o pânico, o medo, seja do que for. Então, eu me escondo, eu começo a chorar, eu começo a ter taquicardia, eu não consigo mais processar as informações, muitas vezes eu vou estar escutando alguma coisa que não está acontecendo, tem uma distorção por completa de todo o cenário que está acontecendo, de tudo que está acontecendo em volta do indivíduo. Tem, lógico, as características da ansiedade também generalizada, mas é muito mais sério, muito mais grave, muito mais intenso, ok? E o transtorno obsessivo-compulsivo, que também é um transtorno de ansiedade, que tem muita gente, às vezes, até que brinca, fulaninho tem toque, porque gosta de tudo organizadinho, né, de tudo ajeitadinho, só que é um transtorno que gera uma ansiedade absurda também no indivíduo e é muito sofredor. Que também é muito comum a gente ter hoje em dia nos consultórios de psicologia e psiquiátricos também, porque precisa tomar medicamento, esse transtorno, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho do nosso transtorno de ansiedade generalizada, que eu acho que, de repente, vai ter bastante identificação. O que é o TAG? É um transtorno de ansiedade, que é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, que persiste o tempo todo. Então, assim, o tempo todo eu pensando em alguma coisa que pode acontecer. Esses pensamentos, eles podem acontecer do nada? Eles normalmente não aparecem do nada. Eles sempre vão acontecer antes de alguma coisa que a gente saiba que vai acontecer no nosso futuro. A gente entra já num processo de ansiedade. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho final para entregar na faculdade. Eu não sei se eu vou conseguir corresponder ao tempo. Eu já entro numa neurose muito grande, numa ansiedade muito grande, fico processando e não consigo sair dessa ansiedade, porque ao invés de eu ficar calculando o tempo, o que falta para eu entregar, eu só vou entrar na parte ruim, do eu não vou conseguir entregar, eu não vou conseguir fazer. E é assim que acaba rodando o paciente que tem o TAG, tá? Então, tudo vai ser muito ruim. Eu nunca vou conseguir fazer nada, eu não vou conseguir ficar bem, eu não vou conseguir ficar saudável, eu nunca vou conseguir dirigir, é sempre um nunca. E aí, só que o que é importante a gente saber, que para a gente diagnosticar o TAG, o paciente, aí a gente vai estar vendo um pouco da sintomatologia, precisa ter
os sintomas do TAG por pelo menos 6 meses, no mínimo. Então, não é uma coisa assim que começou hoje e, de repente, eu fiquei um mês inteiro com esses sintomas e depois ele desaparece. Não, tem que ser no mínimo 6 meses para a gente conseguir fazer o psicodiagnóstico, tá? E esse transtorno, ele pode afetar todas as idades. Na verdade, não acontece só com adultos, com idosos, acontece com crianças, acontece com todas as idades. E, em geral, a mulher, ela é muito mais ansiosa, né, do que o homem. A mulher sempre está pensando mais em tudo, sempre está fazendo mais coisas ao mesmo tempo do que o homem. Normalmente é assim. Então, automaticamente, óbvio, que com as mulheres acaba afetando muito mais. A mulher é muito mais vulnerável a ter o TAG, tá? O transtorno de ansiedade generalizada. E aí, quais as causas, né, do transtorno? Os fatores podem ser genéticos, né? Os filhos de pais ansiosos têm uma predisposição de 50% a mais do que qualquer indivíduo normal de terem o TAG. Ah, isso já foram feitos estudos, isso é cientificamente comprovado, essa predisposição genética, ok? Fatores psicossociais, que tem muito daquilo que a gente já conversou, né, dos fatores do que acontece no meu dia a dia, culturalmente ali na minha família, como que é a minha família, se a minha vida é muito agitada, né, pessoas que têm muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, também são muito acometidas pelo TAG, ok? E o alcoolismo. Então, a mesma coisa que a gente falou anteriormente, de uma forma mais genérica, né, a respeito de todos os transtornos, a sintomatologia mais genérica para todos os tipos de transtornos de ansiedade, esses aqui são fatais para o caso do TAG, o alcoolismo, psicossociais e genético. E quais são os sintomas, né, do transtorno de ansiedade generalizada? Ansiedade e preocupação excessiva, isso é fato. É o tempo todo o indivíduo com muitas preocupações, com muitos medos, muitos receios. É um indivíduo que nunca para de pensar. É aquele indivíduo que está processando informações por todo o tempo. Então, automaticamente, até à noite, o sono desse indivíduo, ele vai ser mais pesado, mais denso, com oscilações, tá? Então, variedade de preocupações excessivas e pressentimentos estão presentes na maior parte do dia, no decorrer de pelo menos 6 meses. Então, durante 6 meses, pelo menos, esse indivíduo pensando em catástrofes, tragédias, em tudo de ruim que possa acontecer com ele e com a família dele. Intensa dificuldade em controlar a preocupação. Então, não adianta eu chegar para esse paciente e falar para ele, ou para esse familiar, e falar, olha, calma, vai dar tudo certo. Não, essa palavra para ele não existe, ou é até causa de uma maior irritabilidade no indivíduo, porque ele não vai conseguir se acalmar. Aí ele não vai conseguir processar essa informação, porque sempre vai estar acontecendo alguma coisa na cabeça dele, ok? Exemplos assim, né? Medo de que doenças e acidentes possam ocorrer consigo ou com outras pessoas, com pessoas próximas, receio de uma avaliação negativa por parte de outras pessoas. Geralmente são pessoas com baixíssima autoestima, que têm uma estrutura psíquica extremamente vulnerável e aí acabam sendo mais suscetíveis a ter o TAG, ok? E aí a gente tem os sintomas físicos, né, do transtorno do TAG. Então, inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, isso é uma constante. Em todos os pacientes, na maioria, na verdade, vamos colocar 90% dos pacientes que aparecem na clínica, essa inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele é uma sensação muito típica. E isso acontece justamente por conta do que a gente falou, de que são pessoas que sempre estão pensando, que sempre estão avaliando, que sempre estão achando que alguma coisa vai acontecer. O cérebro nunca descansa, então automaticamente ele vai ficar mais irritadiço, ele vai ficar mais inquieto. É uma pessoa que você chega e é como se ele fosse uma bomba relógio, prestes a explodir a qualquer momento, tá? Incapacidade de relaxar é uma consequência, né, dessa inquietação e desses pensamentos múltiplos, né, variados por todo o tempo. Ele não consegue sentar, não consegue assistir, por exemplo, um filme com uma tranquilidade, sempre vai ter alguma coisa acontecendo na cabeça dele.
Fatigabilidade, quer dizer, cansa rápido. Quando o indivíduo pensa muito, ele cansa muito rápido. Então, é mais ou menos assim. A gente fala, eu trabalhei muito, hoje estou exausta, mas eu trabalhei com o meu cérebro. Dá o mesmo cansaço, na verdade, do que o esforço físico que muitas pessoas têm de trabalho. Porque ele está trabalhando o cérebro o tempo todo, literalmente trabalhando o cérebro, ele não para por nenhum segundo, ele está almoçando, ele está no toalete, ele está tomando banho, ele está sempre pensando. E aí é óbvio que vai gerar um cansaço em demasia. Constante sensação de estar no limite. É como se algo fosse acontecer a qualquer momento. Então, é aquela pessoa hipervigilante que a gente fala, né? A pessoa não desliga, está sempre conectada. Então, às vezes, você chega para conversar, por exemplo, com um indivíduo desse, ele não vai assimilar direito o que você está falando. Na verdade, ele vai escutar, de repente, as 4 primeiras palavras, mas o cérebro dele vai estar processando outras informações, né, do que vai acontecer com ele, de qual tragédia, de repente, vai estar acontecendo ali no futuro iminente, ok? Sensações de dar um branco, né, esquece tudo e não sabe o que fazer. Então, de repente, ele está cozinhando e ele não se lembra mais do que ele já colocou, do que ele tem que pegar para terminar de cozinhar. É muito comum. E essa sensação de dar um branco, ela está muito relacionada a essa fadiga que esse indivíduo tem. Pessoa que se cansa muito, óbvio que vai dar essas sensações de apagão muito mais rotineiramente, ok? Dificuldade em concentrar-se, muito típico, até porque sempre está pensando em tudo ao mesmo tempo, não é só em uma coisa, não é apenas uma preocupação. O que a preocupação de ter que sair para pegar o meu carro vai ocasionar, porque as pessoas vão vir até mim, porque eu posso ser assaltada, porque a minha mãe vai estar me esperando e ela pode, sei lá, morrer. Então, é sempre um pensamento muito exagerado dessa pessoa. Logo, ela vai ter dificuldade em se concentrar em uma tarefa específica, ok? Irritabilidade, né, que a gente já comentou um pouquinho, a tensão muscular, são pessoas extremamente tensas, os músculos, eles estão tensos por todo o tempo, porque a pessoa não consegue relaxar. Falta de ar, né, nas crises, é muito normal a gente ter o sintoma de falta de ar quando a pessoa está em crise de TAG. Principalmente pessoas que quando aparecem num pronto-socorro, num pronto-atendimento, o sintoma mais típico que se tem é a de falta de ar, náusea, a pressão, muitas vezes a pressão arterial vai subir muito, então tem que ir para o médico, tem que tomar o medicamento para conseguir reduzir esses níveis de pressão arterial e dos sintomas todos, né, para conseguir estabilizar esse paciente. Taquicardia junto com a falta de ar e sudorese são os 3 sintomas muito típicos dentro do consultório, quando o paciente está em crise. Tontura também é muito relatado, boca seca, micção frequente, aquela pessoa que urina constantemente, diarreia, e esses são os sintomas principais, tá, e mais usuais que a gente tem dentro do TAG. Assim, o que é importante a gente relatar, né? O DSM relata que é importante que para o paciente ser diagnosticado, ele tenha que ter 3 ou mais destes sintomas todos que a gente comentou para que seja diagnosticado TAG. Só que o que é importante, assim, a gente falar? Que não é porque eu tenho 3, boca, micção, frequente, diarreia, que obrigatoriamente vai ser o TAG. Então, tem que ser analisado sempre o contexto desse paciente. E neste período de 6 meses, então é feita toda a investigação para a gente conseguir entender quais foram os contextos e quais os sintomas que apareceram para as crises do paciente, ok? E qual o tratamento para o TAG? O TAG, ele é tratado com a psicoterapia e com intervenção medicamentosa. Pode ser que só seja necessária a psicoterapia, mas pode ser que seja necessária a psicoterapia aliada ao medicamento, nos casos mais graves, ok? Tem muitas pessoas, assim, que acabam não tendo acesso, né, à psicoterapia,
a psiquiatra, por ser muitas vezes muito caro, aí acaba não querendo recorrer. E aí me perguntam, assim, geralmente me perguntam, poxa, eu posso fazer alguma coisa no meu dia a dia para, de repente, melhorar os sintomas de ansiedade? É claro que tem. E, na verdade, dentro da psicoterapia, a gente já indica para os pacientes que eles façam algumas atividades extras, fora, lógico, né, do ambiente clínico, para fazer a melhora, né, dos sintomas do TAG. Então, assim, tem, tá? Tem o que a gente possa fazer e a gente vai estar vendo como agora. Então, por exemplo, praticar exercício é fundamental, porque ele aumenta a produção de serotonina no cérebro, que é uma substância responsável pela sensação de prazer. Se eu estou sentindo um prazer, automaticamente eu não vou ficar ansiosa, eu não vou ficar estressada. É algo que está me fazendo bem. Então, quando eu começo a fazer uma prática esportiva, consequentemente, dia após dia, eu já consigo sentir uma melhora absurda em toda a minha irritabilidade, naqueles sintomas da ansiedade. Então, as minhas crises do TAG começam a ser mais espaçadas. Porque ao invés de eu ficar só focada no problema todos os dias, eu vou focar na minha saúde, eu vou focar em sair para fazer uma caminhada, por exemplo. E até para isso, não tem necessidade de se gastar dinheiro. Eu vou sair para caminhar, para correr, vou fazer alguma atividade física em casa. Hoje em dia tem vários vídeos, por exemplo, no YouTube que ensinam a fazer algumas ginásticas em casa. É lógico que se você tiver algum problema de saúde, é importante ver com o seu médico antes de fazer uma atividade. Tem muitas pessoas que têm problema cardíaco ou qualquer outro problema, pessoas mais obesas de repente, então tem que tomar muito cuidado quando se começa a fazer uma prática esportiva, tá? Reduzir o estresse diário, né? Então, a gente tem aí as terapias alternativas que a gente chama, que muitas pessoas acham assim que não é válido, mas ameniza muito a sintomatologia. Eu tenho respostas muito positivas de pacientes que fazem essas terapias alternativas ou terapias ocupacionais que a gente chama e tem uma boa validação, um bom retorno. Então, por exemplo, acupuntura, yoga, meditação. Tem pessoas, os mais ansiosos, muitas vezes falam para mim, porque eu não consigo ficar parado fazendo meditação. E se não consegue a meditação, a primeira coisa, assim, tem que tentar para saber se realmente vale ou não. Porque não é qualquer um que se adapta. Não conseguindo fazer pintura, ler um livro, escutar música, o importante para se reduzir esse estresse e, consequentemente, não ficar focado no problema que está gerando a ansiedade, é fazer alguma coisa. Na medida em que você lê um livro, por exemplo, se você gosta de ler um livro, você consegue tirar toda a tua atenção ruim do problema que te gera ansiedade. Se você vai escutar música dentro da sua casa e começa a dançar dentro de casa, automaticamente você não vai estar ocupando o teu cérebro com outros problemas que te geram ansiedade. Então, a terapia ocupacional é um dos aliados mais fortes dentro da terapia, dentro da psicoterapia, para a gente conseguir resgatar esse paciente com o TAG, tá? E isso é válido não só para o TAG, mas também para uma síndrome do pânico, para os outros transtornos de ansiedade também. Ok? Técnicas de controle de ansiedade. Experimente controlar a tua respiração. Uma das técnicas que a gente usa bastante dentro da clínica, que a gente ensina os pacientes, é como respirar. A respiração é o centro da nossa vida. Na verdade, se a gente não sabe respirar, a gente automaticamente fica mais ansioso e mais estressado. Então, quando a gente respira, inspira, a gente está tomando o controle da respiração, automaticamente a gente retoma o nosso controle. Então, consequentemente, a ansiedade, ela vai deixar de existir naquele momento. Evite pensamentos negativos. Dentro da psicoterapia, um dos focos do terapeuta é justamente fazer com que o paciente mude os seus pensamentos.
Dá lugar para esses pensamentos catastróficos e negativos para pensamentos positivos. Isso é treino, pessoal. Então, assim, tem como se pensar de uma forma diferente, sim. É parar, respirar, usar a técnica da respiração e começar realmente a pensar em coisas boas, coisas felizes. O filho, a viagem que fez, substituição de pensamento. Dentro da clínica, lógico, é muito mais fácil de a gente fazer essa técnica, aplicar essa técnica como paciente, tá? Tomar chá. Gente, isso daqui parece uma coisa tão boba, né? Só que não é efeito placebo, que as pessoas chamam, e os chás, eles têm uma substância que funcionam como sedativo. Então, sim, você está entrando numa crise, respira fundo, pensamento legal, só pensamento bom, pega uma xícara de chá, senta e vai tomando o seu chá, aos pouquinhos, porque o ansioso, ele tende a comer mais rápido, a fazer tudo mais rápido. Então, assim, é com calma, um gole de cada vez, respirando, usando a técnica de respiração enquanto toma o chá, e aí você automaticamente vai assumindo o controle da tua vida novamente, vai reduzindo aí os sintomas da ansiedade, tá? Seja mais organizado. Quem nunca, assim, dentro de casa, a casa toda bagunçada e te deu estresse? A bagunça gera estresse automaticamente. Então, mantenha sempre suas coisas organizadas, tanto em casa, quanto no escritório, quanto no trabalho. O foco agora é tirar tudo aquilo que possa estar te afetando para fazer com que o seu estresse aumente e automaticamente gere mais ansiedade. Então, organize-se. Organize-se tanto no seu espaço, no seu ambiente, quanto na sua agenda também, na tua agenda diária. Pessoas mais ansiosas são pessoas que fazem uma gestão de tempo com muita dificuldade. Organização é tudo para as pessoas mais ansiosas, tá? Mantenha foco de atenção no presente, nunca pensar no passado, nunca pensar no futuro. Pessoas ansiosas têm uma tendência muito grande a ficar remoendo o passado ou a pensar em tudo que pode acontecer ali no futuro. É lógico, poxa, Priscila, eu não vou pensar no meu futuro? Claro que sim. Só que é importante pensar de uma forma positiva. Já que o ansioso não consegue trabalhar o futuro de uma forma saudável, então vamos trabalhar o presente. Depois, quando você recobrar, lógico, a tua ansiedade boa, adaptativa, aí sim você começa a planejar o seu futuro. Mas enquanto você estiver em tratamento, a gente sempre fala, foca no teu presente, ok? Confie mais em si mesmo. Pessoas com o TAG têm uma tendência muito grande a ter baixa autoestima, então a confiança, a autoconfiança é o que há de mais importante, tá? E é o que é muito trabalhado dentro da clínica psicológica para pacientes com TAG e com os outros transtornos de ansiedade também. Dedique o seu tempo, né, para se cuidar. Se você se cuida, se você vai fazer uma atividade física ou ler um livro que você gosta, dá um tempo para você, 1 hora, que seja 2 horas, automaticamente você vai se enxergar de uma forma diferente, de uma forma muito mais saudável e vai conseguir controlar a sua ansiedade também. Cuide do seu momento antes de dormir, que a gente já comentou um pouquinho, né, do sono. O sono é fundamental para os ansiosos. E nesses casos aqui é que muitas vezes a gente precisa entrar com uma atuação medicamentosa, porque muitos dos pacientes com TAG não conseguem dormir. Existe hoje no mercado alguns calmantes naturais, tipo maracujina, calmant. Dá para se tentar tomar esses medicamentos e ver se o sono melhora. Mas a prática esportiva, ela já melhora muito, tá? Esse sono, ok? E fortaleça o teu autoconhecimento, né? Pessoas que se conhecem bem, e aí dentro da clínica também a gente resgata esse paciente para o autoconhecimento, são pessoas que conseguem trabalhar mais a ansiedade, porque se vê de uma forma melhor dentro do ambiente em que vive, de uma forma mais empoderada, né, mais poderosa, respeitando os seus limites, né? Eu não preciso ultrapassar os meus limites para conseguir vencer os meus obstáculos.
E aí pensar de uma forma muito catastrófica. Então, autoconhecimento é tudo, é saber quem você é, saber o que você quer, aonde você vai, o que você quer fazer, tá? Ok, então eu desejo a vocês uma boa noite, obrigada pela participação e a gente se encontra em uma próxima palestra. Um beijinho, tchau.